Olá, sexto ano! Hoje, mais uma vez, nós continuamos com a resolução de exercícios sobre os conteúdos que nós estudamos no decorrer do nosso ano letivo. E os exercícios que nós iremos resolver encontram-se no capítulo 28 do nosso livro. Então, inicialmente, aqui nós temos algumas considerações a respeito das palavras quando nós precisamos então classificá-las ou enquadrá-las em uma determinada classe. Quando se fala assim, enquadrar as palavras em uma classe ou outra não é uma atividade estável. Isso significa que algumas palavras elas podem ter classificações diferentes, elas podem atuar em diferentes classes. E isso varia conforme o contexto, sendo que uma mesma palavra ela pode receber mais de uma classificação. Então aqui nós temos o exemplo do vocábulo a. Então o a ele pode, em algumas situações, atuar como artigo, quando ele vem antes de um substantivo. Ele pode também atuar como um pronome, quando ele substitui um nome, ou também ainda como uma preposição, quando ele liga palavras. Então aqui nós temos os exemplos em que essa palavra está sendo aplicada. A casa, a menina, a TV, a rua, a casa, a janela, a mochila. Então, nesses casos, o a atua como um artigo. Quando se diz assim, eu a vi ontem na quadra. Esse a, ele está substituindo uma palavra, mais precisamente o nome de uma pessoa, ou um termo que faz referência a uma pessoa. Então, aqui, ele atua como um pronome. Começou a falar e não parou mais. Então, começou a falar, nós temos o a ligando uma palavra a outra. E aqui, o que faz com que nós tenhamos a possibilidade de identificar e classificar corretamente a palavra é observar o contexto em que ela está sendo utilizada. Então, aqui nós temos o exercício 4 da página 267, que trabalha com essas possibilidades de uma mesma palavra ter diferentes funções. Então, nós temos assim, leia a seguinte frase. Um ver que está situado no presente, mas que o interliga não linearmente com o passado e com o futuro. Aqui nós temos a pergunta na letra A. Em qual das três ocorrências o vocábulo o pode ser classificado como um pronome? Então, nós temos três casos em que o o está sendo utilizado. O interliga, o passado, o futuro. Então, aqui, se nós analisarmos, mas que o interliga, aqui nós percebemos que o o está substituindo uma palavra que foi apresentada anteriormente. Agora, com o passado e com o futuro, nós temos o o na frente de um substantivo masculino, tá? Então, aqui nós colocaremos como resposta para a letra A que na expressão mas que o interliga, ele atua como um pronome justamente porque ele está substituindo uma palavra. Na letra B, o pronome tem por função acompanhar ou substituir um nome. A qual nome o pronome o faz referência nessa frase? Aqui ele está perguntando qual é a palavra que está sendo substituída, qual é a palavra que já foi utilizada anteriormente e que agora está sendo aqui substituída pelo pronome o. Então, é o substantivo presente. Um ver que está situado no presente, mas que o interliga. Então, esse o está no lugar da palavra presente.
O exercício 5, da página 267, ele tem como base um trecho do texto que encontra-se na página anterior do exercício 5. Diz assim: indique o infinitivo dos verbos grifados no segundo parágrafo do texto. Então, ele está aqui à nossa disposição para que nós possamos visualizar melhor e assim resolver o exercício que está proposto. Então, nós temos que pegar os verbos que estão ali, já destacados, estão grifados, e escrevê-los no infinitivo. Lembrando que o infinitivo é quando ele está em uma das possíveis formas nominais, e é então quando o verbo termina ou em ar, em er ou em ir. O ver está na maior parte das vezes. Então, aqui o verbo que está destacado é o verbo está. Então, a sua forma no infinitivo fica estar. Apoiando o falar, o narrar, o contar histórias. Apoiando fica apoiar. A fala aproxima o vídeo do cotidiano. Então, nós temos aproxima, que é o verbo, e no infinitivo fica aproximar. De como as pessoas se comunicam habitualmente. Próximo verbo, então, é comunicam, e no infinitivo fica comunicar. Os diálogos expressam a fala coloquial, expressam, fica expressar. Enquanto o narrador, normalmente em off, costura as cenas. Costura fica costurar. As outras falas, dentro da norma culta, orientando a significação do conjunto. Orientando fica orientar. A narração falada ancora todo o processo de significação. Ancora fica ancorar. Então, aqui nós temos os verbos na sua forma do infinitivo. O exercício 7, da página 268. Considere o seguinte trecho. Escrever na tela hoje é fácil em função do gerador de caracteres que permite colocar na tela textos coloridos de vários tamanhos e com rapidez. As expressões em destaque têm função adjetiva ou adverbial. Analise cada caso. Então, aqui nós vamos ter que analisar. Temos coloridos, de vários tamanhos e com rapidez. Então, função adjetiva quando ele expressa uma característica. Função adverbial quando ele aponta uma circunstância. Então, quando se fala que os textos são coloridos ou textos coloridos, qual é a função que nós temos aqui? É um adjetivo, é função adjetiva que está caracterizando a palavra textos. Na letra B, de vários tamanhos. Aqui, novamente, nós temos a função adjetiva ou é uma expressão que coloca, então, uma característica, novamente, para textos. E na letra C, com rapidez, nós temos um advérbio, ou seja, função de advérbio, porque ele está indicando a forma, a maneira como ele coloca esses textos coloridos de vários tamanhos na tela. Então, ali nós temos a função de um advérbio, função adverbial. Então, quando se fala em adjetivo, nós estamos colocando características. E quando falamos em advérbio, nós estamos colocando as circunstâncias. O exercício 8, da página 268. Circule os adjetivos e as locuções adjetivas presentes no seguinte trecho do texto. Só lembrando, então, que os adjetivos são aqueles que expressam uma característica e uma locução adjetiva, ela é formada por uma preposição mais uma característica.
Então, ela é formada por mais de uma palavra. TV e vídeo são sensoriais, visuais, linguagem falada, linguagem musical e escrita. Linguagens que interagem superpostas, interligadas, somadas, não separadas. Daí a sua força. Então, vocês podem circular no próprio texto as palavrinhas que correspondem aos adjetivos e também as locuções adjetivas. Então, quando se fala assim, TV e vídeo são sensoriais. Então, a palavra sensoriais é um adjetivo. Visuais, visuais também. Linguagem falada. Aqui, falada também atua como um adjetivo. Linguagem musical e escrita. Então, nós temos as duas, tanto musical quanto escrita. Linguagens que interagem, superpostas também é um adjetivo. Interligadas, somadas e não separadas. Então, todas essas expressões aqui, elas correspondem aos adjetivos e ajudam, então, a compor a estrutura, ajudam a compor o sentido do texto, caracterizando, então, os substantivos. O exercício 9, da página 268, considere a frase que encerra o texto: televisão e vídeo seduzem-nos, informam-nos, entretêm-nos, projetam-nos em outras realidades, no imaginário, e em outros tempos e espaços. Na letra A, em quais sentidos foi empregada a preposição em? Então, ela indica lugar e tempo. Quando se fala assim, projetam-nos em outras realidades, é relativo, então, a lugar, em outros tempos e espaços, faz referência ao tempo. Na letra B, que termos foram unidos com a conjunção aditiva e? Localize 3 casos. Então, primeiramente, nós temos televisão e vídeo, logo no início do texto. Depois, nós temos em outras realidades e em outros tempos. E depois, ligando tempos e espaços. Então, esses são os casos em que o e atua como uma conjunção. A tarefa referente à aula de hoje, vocês então deverão resolver os exercícios 1 e 2 da página 269. Por hoje é só, bons estudos e até a próxima aula.